Eu falava para Deus, meu Deus, eu quero que o Senhor me dê uma doença muito séria. E eu quero morrer com ela. E eu quero que todos os que me fazem sofrer, sofram também, porque é o que eles merecem. Meu nome é Letícia Farias, eu tenho 24 anos. Quando eu era criança, eu fui molestada por um vizinho. Eu ia para casa dele para brincar com as outras crianças que tinha lá. Só que aí ele começou a me molestar. Acho que isso deve ter acontecido umas 3 vezes. 3 ou 4. E eu lembro que na época eu não falei para ninguém. Eu fiquei com muita vergonha, muita. E eu ficava pensando, por que isso aconteceu comigo? Eu sofri muito com a rejeição assim do meu pai, da minha mãe. Apesar de ser bem criada, mas eu não entendia o porquê que eles não me queriam. E aí eu vivia dependente daquele amor, né? Eu vivia triste. E sempre que a gente estava junto, tanto com um ou com o outro, tinha brigas. Sempre. E aí eu lembro que a minha mãe falava assim às vezes, tá vendo? Olha isso aí, o problema é seu, você é o problema. E eu lembro que aquilo me deixava muito triste, porque eu pensava assim, por que ela não gosta de mim? Por que só dos meus irmãos? Por que eu não? E com meu pai era a mesma coisa. Ele preferia estar com qualquer pessoa do que comigo. E eu lembro que uma vez eu falei com ele, eu falei assim, que eu tava muito triste. E eu lembro que eu falei assim, pai, eu não sei o que eu faço com essa tristeza que eu tenho. E eu queria só viver em paz. Aí ele falou assim, isso é coisa de gente doido. Para de falar essas coisas. Frescura. E eu lembro que aquilo me deixava muito triste, porque eu falava, quem que vai me ajudar? Eles não entendem. A minha vida era preto e branco. Eu não via graça nas coisas. Eu me esforçava muito para trazer alegria para as pessoas, mas eu sabia que eu mesma era a que mais precisava daquilo. E por longos anos eu vivia assim, de aparência. Com toda aquela tristeza, eu não via razão de viver. Eu queria morrer. Eu falava para Deus, meu Deus, eu quero que o Senhor me dê uma doença muito séria. E eu quero morrer com ela. E eu quero que todos os que me fazem sofrer, sofram também, porque é o que eles merecem. Tinha uma amiga, e eu falei com ela um pouquinho. Aí ela falou assim, olha, eu me corto. E eu falei assim, quer saber, eu vou fazer isso também. Eu comecei a me cortar, eu passei a cortar os pés. Porque eu falava assim, como eu vou ficar o dia inteiro de tênis, ninguém vai ver. E aí sempre que tinha uma briga em casa, eu ia lá e me cortava. Porque eu achava assim, o problema sou eu. E eu não conseguia parar depois de um tempo. Mesmo sabendo que me fazia mal, mesmo sabendo que eu ia sangrar os pés depois. Eu lembro que tinha vezes que eu não conseguia nem andar direito. Mas eu não conseguia parar. Sempre que tinha um problema, sempre que acontecia alguma coisa, eu recorria pro corte. E era horrível ser dependente daquilo. E dentro de mim aquele vazio enorme, aquela dor no peito, uma angústia, não saía de jeito nenhum. Nessa fase, eu comecei a ver vultos e eu vi vozes. E isso aí pra mim foi o fundo do poço. Porque eu pensava assim, realmente estou ficando doida. Eu era muito perturbada com os vultos, com as vozes, eles apareciam para mim. Eu não conseguia dormir à noite porque eles tocavam em mim, eu sentia. Até que um dia eu lembrei da igreja. Porque teve uma fase na minha infância que eu cheguei a vir com a minha tia. Aí, grande, já na adolescência, eu lembrei da igreja, assim. Eu lembrei, eu podia ir na igreja, porque quando eu ia lá eu não tinha essas coisas. E aí eu lembro que eu fui na casa da minha vizinha. E eu perguntei a ela se ela ia na igreja naquele dia. Ela falou que ia no dia seguinte. Aí eu lembro que eu falei com ela assim, por favor, deixa eu ir. Eu quero muito ir. Aí ela me trouxe. Quando eu cheguei, algo falou dentro de mim assim, bem-vinda de volta. E eu lembro que tinha umas obreiras na porta e elas sorriam. E eu me senti tão acolhida, tão
chegava em casa, eu senti uma paz na hora, eu senti um alívio, sabe? Parecia que eu estava carregando um peso, eu nem sabia. Eu só soube quando eu senti a paz no momento daquela oração. Aquele dia foi diferente, porque quando era nas outras noites, a gente ficava assistindo TV, aí quando estava chegando a hora de deitar, umas 10 horas, umas 10h30, que eu via que já estava bem tarde, assim, aí eu já começava a ficar aflita, porque eu sabia que quando eu chegasse no meu quarto, eu ia me deparar com tudo aquilo de novo. E naquela noite, eu não fiquei com medo. Eu fui deitar e aí eu dormi a noite inteira. Quando eu me acordei no outro dia, eu lembrei. Falei, poxa, eu dormi, não aconteceu nada. Aí eu pensei assim, eu vou voltar então. Aí foi quando eu passei a vir frequentemente. Comecei a ouvir a palavra, comecei a obedecer. No início eu não entendia muito, mas o que eu entendia eu colocava em prática. Aí eu me batizei nas águas. Aí eu me entreguei. Eu lembro que um dia eu entendi que o que faltava para mim era o Espírito Santo. Aí eu comecei a buscar. E eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui. E eu queria muito que o Senhor descesse na minha vida hoje, porque se o Senhor não descer hoje, eu não vou ter força para continuar. E eu lembro que nesse dia ele veio sobre mim. E ele me encheu de tal forma. Assim, apesar de no momento eu não chorei, eu não senti assim de chorar, não, mas eu lembro que ele veio sobre mim com uma certeza tão grande e eu me senti preenchida pela primeira vez. Aquele vazio tinha saído de mim e a partir daquele dia nunca mais eu vivi mendigando amor e atenção de ninguém, porque ele entrou dentro de mim e ele me completou. E a partir dali, de verdade, eu tive paz, a minha vida foi transformada. Eu não tenho mais a depressão, eu não me corto mais, eu não vejo mais os lutos. Eu tenho um bom relacionamento com a minha família. Eu perdoei todas as pessoas que eu precisava perdoar. O Espírito Santo é importante para mim porque ele mudou quem eu era. Ele me tirou daquela vida, daquele fundo de poço. Eu falo isso, eu estava no fundo do poço. E eu olhei para cima e eu vi Jesus e ele me tirou dali. Então, assim, ele mudou quem eu era. Ele me trouxe paz verdadeira. Para quem achava que não quer ser feliz no amor, hoje eu sou casada. Eu vivo bem com meu esposo, a gente tá na fé. A minha vida hoje tem cores. Eu sou feliz de verdade. Independente se eu tô sozinha, se eu tô acompanhada, eu sei que ele tá dentro de mim. E isso basta. E hoje eu sou feliz. Hoje a minha vida tem cores.